Se falarmos em compreender os anjos, encontraremos muitas discrepâncias entre aqueles que se consideram especialistas em teologia e aqueles que se consideram especialistas em angiologia, e aqueles que praticam uma religião, e assim por diante. E se falarmos sobre como deveriam ser classificados e organizados esses seres celestiais? Bom, fica claro que basicamente ninguém concorda. Então, os arcanjos, eles são os mensageiros de Deus? Quantos existem? Quais são os seus nomes? São iguais aos outros? O quanto sabemos realmente sobre eles? Bom, nesse vídeo eu vou te contar a história dos arcanjos. Quem são? O que fazem? São iguais aos outros? Então, sai daí não que eu já te conto. Preste atenção nessa história. As primeiras ideias de arcanjo vieram da Babilônia. Uma das primeiras pistas históricas conhecidas sobre os arcanjos chegam até nós da antiga Babilônia, especificamente a ligação entre as crenças mesopotâmicas sobre divindades baseadas no céu e figuras espirituais que entrou em contato com a religião judaica na época de seu cativeiro, o exílio na Babilônia. Esse período de 598 a.C. a 538 a.C., viu a permanência do povo judeu na região depois que as forças babilônicas derrubaram o reino de Judá. Este exílio fragmentado, que viu diferentes grupos de judeus deixando e entrando na região ao longo do período, trouxe as práticas culturais e religiosas de ambos os povos em contato por décadas. Os comentários rabínicos afirmam que a tradição dos arcanjos e a concepção judaica geral dos anjos foram grandemente influenciadas por este evento. O judaísmo tornou-se mais abertamente monoteísta, o que significa que as pessoas ficaram com a tarefa de organizar todos os outros espíritos em potencial que se posicionaram em torno de Deus. 2. Metatron é o maior arcanjo de todos. Para alguns crentes judeus, ou pelo menos aqueles que seguem algumas de suas pistas do folclore, há um arcanjo que se destaca do resto: Metatron. Metatron é considerado o arcanjo mais importante de todos. Então, novamente, esse nome não aparece na Bíblia hebraica, efetivamente o Velho Testamento da Bíblia cristã. No entanto, ela aparece no Talmud, embora seja mais amplamente apresentada nos textos da tradição mística da Cabala. Então, qual é exatamente a função de Metatron? Este anjo foi descrito de várias maneiras como nada menos que o Arcanjo Miguel, ou uma presença completamente diferente. Diz-se que Metatron governa segredos, mantém uma longa lista de pecados e triunfos da humanidade e até mesmo parece com um Yahvé inferior, e como tantos outros anjos descritos em textos religiosos e em outros lugares. Mas uma pequena observação é que vários textos deixam bem claro que, embora Metatron seja um grande arcanjo nas hostes celestiais, ele definitivamente não é o mesmo que Deus. Ninguém é semelhante ao Altíssimo. Ninguém é igual ao nosso Deus. Metatron é frequentemente empregado como um intermediário para o divino, comunicando a vontade de Deus à humanidade. Ele pode certamente levar mensagens e potencialmente colocar uma palavra boa para uma pessoa. 3. Os arcanjos islâmicos. Arcanjos também aparecem no Islã. Os anjos são frequentemente conhecidos como malak, que é a palavra árabe para mensageiro. Como em outras religiões, os anjos islâmicos transportam mensagens de Deus para os homens e também, ocasionalmente, agem como protetores e encorajadores cósmicos que levam as pessoas a fazerem o bem e a seguirem um caminho justo. No Islã,
Os anjos são separados em fileiras não muito diferentes de como são nas tradições cristãs e judaicas, incluindo os arcanjos. Neste caso, esses anjos chefes passam por Micail, Gibril, Azrael e Israfel. Gibril, o equivalente a Gabriel, é especialmente digno de nota, visto que ele supostamente ditou o Alcorão ao próprio Maomé e assim ajudou o livro sagrado central do Islã a chegar ao mundo. Mesmo assim, os anjos não são considerados superiores à humanidade. Eles simplesmente estão mais perto da presença de Deus e agem a seu serviço. E uma vez que eles geralmente não têm livre-arbítrio e, portanto, não podem escolher fazer o que querem. A capacidade da humanidade de tomar esse tipo de decisão é um grande privilégio. 4. Os arcanjos e as práticas ocultas. Dado o fato de que os arcanjos raramente são discutidos longamente em textos religiosos centrais como o Alcorão ou a Bíblia, não deveria ser uma surpresa saber que essa imprecisão os abriu para todos os tipos de interpretações místicas e ocultas. O filósofo e ocultista do século XVI, Henri Cornelius Agrippa, entre suas muitas outras obras que desafiam os limites, afirmam que os anjos faziam parte de uma vasta hierarquia. Ele escreveu que existem 3 camadas de anjos com seres supercelestes, sentados no topo. Esses anjos de alto escalão são seguidos por anjos celestes, que são responsáveis por coisas como planetas e o zodíaco. E finalmente existem ministros, que mais parecem arcanjos do tipo mensageiros em todos os negócios focados no ser humano. 5. O lado negro dos arcanjos. Embora muitos arcanjos sejam agora venerados na religião, Miguel é reverenciado como um santo na tradição cristã católica. Por exemplo, isso nem sempre significa que eles aparecem como criaturas carinhosas e benevolentes, como tocado por um anjo. Isso era dolorosamente óbvio para Jacó, que lutou com um homem misterioso em Gênesis capítulo 32. A figura em questão é frequentemente interpretado como um anjo, tendo o poder sobrenatural de deslocar o quadril de Jacó e então dar-lhe uma bênção por seus problemas. No entanto, os arcanjos podem fazer muito pior do que estalar o quadril de alguém. Afinal, um arcanjo poderia persegui-lo sobre partes íntimas do corpo, como aconteceu com Moisés no livro de Êxodo, capítulo 4. A maioria das traduções da Bíblia para o inglês afirma que Deus estava prestes a matar Moisés por questão da circuncisão. O assunto foi resolvido quando a esposa de Moisés, Zípora, agarrou apressadamente o filho do casal e o fez com uma pedra afiada. Mas as coisas mudam dependendo de onde você está na linha do tempo. Traduções gregas anteriores do texto hebraico original dizem que, na verdade, era um anjo do Senhor que estava prestes a matar Moisés. Comentários rabínicos sobre o episódio também indicam a crença geral de que um anjo estava prestes a ferir. Isso pode ter sido um erro de tradução ou uma transferência de responsabilidade para os ombros de um arcanjo poderoso e vingativo. 6. Os arcanjos e a morte. O anjo da morte não é especificamente identificado como um arcanjo na tradição cristã. Esse é o desenvolvimento mais moderno na tradição dos arcanjos. Dito isso, há muitos anjos que parecem trazer a morte e transportar almas para a vida após a morte na Bíblia. Por exemplo, os anjos matam milhares de combatentes inimigos, e você pode argumentar que eles terão uma participação em toda a morte e destruição que acontecerá no fim do mundo. No entanto, nada marca claramente que essas figuras aterrorizantes como arcanjos, em vez de outro tipo de anjo nomeado. No entanto, a crença islâmica afirma que o anjo mortal é, na verdade, um arcanjo, mas não há nenhuma evidência clara de que esse anjo passe por Azrael. A maioria chama o arcanjo de Malak al-Mawat,
que se traduz do árabe para o anjo da morte. Qualquer que seja o nome do arcanjo, eles têm uma reputação terrível. No Islã, Malak al-Mawat tem a tarefa de listar e coletar todas as almas que estão para morrer. E algumas versões populares da história da Páscoa dizem que foi esse anjo, o anjo da morte, que visitou os primogênitos do Egito. Mas as evidências claras da presença desse anjo no Êxodo são escassas. 7. Descobrir a hierarquia do arcanjo fica complicado. Apesar dessa suposição aparentemente direta, há muitas coisas sobre como esta hierarquia é interpretada que podem fazer sua cabeça girar. Resumindo, é muito complicado. Muito mesmo. Considere a maneira como muitas igrejas ortodoxas orientais interpretam a hierarquia angelical. De acordo com a Igreja Ortodoxa na América, existem 9 categorias de anjos, que são subdivididos em hierarquias alta, média e baixa. No topo estão os serafins, que podem chegar mais perto de Deus, seguidos pelos querubins e os tronos. A classificação média abrange domínios, poderes e autoridades, e a hierarquia mais baixa inclui principados, anjos e, surpreendentemente para alguns não ortodoxos,